Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um JC na Veia Podcast. Hoje estou aqui com o Pedro Tertulian. Cara, esse cara, ele faz muita coisa mesmo. O cara tem a empresa dele, faz os eventos dele, é músico, tem uma relação muito legal com filantropia e questões sociais. Então a gente vai bater um papo muito legal de música, fé, carreira artística e também de ação social e como que tudo isso se conecta na pessoa dele. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, cara. É de verdade um prazer. André, é um prazer, o prazer é o meu. Tô muito feliz de estar aqui, tô muito empolgado. No off já deu para ver que a gente se conectou muito bem e vai ser maravilhoso essa conversa, essa jornada que a gente vai passar aí durante essas horas aí. Boa, legal, cara. Pra quem não sabe, a gente atrasou um pouquinho a live porque a gente foi jantar, cara. Ele veio de longe, ele veio de outra cidade. A gente precisou jantar, então por isso que a gente atrasou um pouquinho. Se você tá vendo depois, então nada disso importa. Cara, quando eu comecei a dar uma estudada sobre o que você fez e conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, algo que acabou me aparecendo foi como você é uma pessoa que cria pontes. Eu vou explicar isso. Você conecta, você conecta a sua questão de ação social com a música, você conecta a sua música com a fé, você conecta a fé com pessoas que são da comunidade independente da fé, porque você faz o seu projeto de música. Então você consegue conectar todas essas coisas. E você falou uma parada no jantar que foi muito legal. Você falou sobre como seria interessante ter pessoas que estão começando e que se você se encontrasse, se você do passado se encontrasse com você hoje, como você poderia ajudar? Como você se conectaria com essa pessoa para ajudar que está começando? Porque você já passou por algumas coisas, você já aprendeu alguns caminhos. Sim. Então, cara, eu fiquei pensando nisso. Você é uma pessoa que constrói pontes entre diferentes lugares. E pensando nisso, como que a questão que começou lá atrás, na sua casa, na casa da sua mãe, de ação social e música, que começou mais ou menos junto, como que isso foi moldando o artista, e não só o músico, mas o artista que você é hoje? Cara, muito interessante você ter essa análise. Muito legal essa análise, André. Muito legal porque a gente que a gente que tá vivendo, a gente que tá dentro da história, que uma coisa é você contar as suas experiências, outra coisa é a pessoa de forma muito minuciosa e, pô, essa visão legal que você teve, contar essa experiência que a gente vive. Cara, eu acho que uma coisa foi conversando com a outra, sabe? A questão musical com o social e ter formado quem eu sou hoje foi muito especial pra mim, por quê? Porque eu olhando pra trás, eu consigo ver que hoje eu consigo concluir que o fato de eu trabalhar com um coral que, dando um exemplo aqui, um coral que as pessoas não cantavam tanto, mas eu chegava em determinada comunidade, eu tinha o prazer de trazer essas pessoas para perto, de ensinar as pessoas a cantar, construir um repertório com elas de uma forma bem carinhosa. Isso me faz lembrar da minha formação, que é a questão social com a questão musical. Então, esse é o melhor exemplo, essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Eu acho que essa parte social que a presidente do PEV, que a gente já fala bastante aqui, ela desenvolveu e eu acompanhei de perto, isso de forma indireta e direta também, me influenciou e me trouxe muitos benefícios que eu trouxe para o lado musical. Então isso foi uma junção muito, muito interessante. Muito interessante. Então a minha resposta mais palpável que eu posso te passar agora é que quando existe essa junção, a gente consegue ser mais humanista e a gente consegue ser mais musical. E aí existe eu não sei, a melhor palavra que eu tenho agora é uma magia. Acontece uma magia. Vou te dar um exemplo. Tem uma música chamada Osana que eu lancei. Cara, esse é o melhor exemplo. O que aconteceu nessa época? Acho que foi, sei lá, uns 5 anos atrás, 6, um pouco mais. Eu trabalhava em Barueri
E aí eu resolvi fazer um coral. Só que o coral que eu queria fazer era um coral, tipo, muito legal, cara. Uma parada bem, sabe, aquelas vozes pesadas, assim, uma harmonia bem bacana, tal. Um pouco complexa, a questão de arranjo harmônico e tal. Só que eu cheguei em Barueri, não era, o material humano não era esse. Uhum. E Deus falou comigo, trabalha com essas pessoas que estão aí. Você tem essas pessoas. E você vai conseguir fazer. O que que eu fiz de acordo com a experiência que eu já tinha anteriormente? Eu ajuntei esse lado social, que você falou, com o lado musical. E aí eu entendi que a música na verdade, é uma força. A música ela é carregada de uma energia que pode mudar a vida das pessoas. A gente vem conversando no carro sobre isso também, sobre gostos e tal. E o lado social é as pessoas que estão ali e tal. E as pessoas que estavam ali, André, eram pessoas muito sinceras, cara. Pessoas que se entregavam mesmo, acreditavam naquilo que a gente tava construindo. Em resumo, o que que a gente fez? Eu peguei uma música só, eu já tinha esse projeto anteriormente, e aí eu vi que tinha um potencial coral ali, não era do jeito que eu queria, mas era um potencial coral. Eu falei, vou treinar. Peguei a composição, trouxe pro ensaio, a gente ficou tipo uns 3 meses ensaiando a mesma música, apresentamos a música na igreja, e aí ensaiando, ensaiando, ensaiando. Chegou em determinado momento que eu sentei com todo mundo, aí a gente conversou, vamos gravar essa música, tal, porque o projeto era gravar. Eu queria um coral para gravar. Aí todo mundo ficou muito empolgado porque 99% deles não tinham nunca ido para estúdio. É muito interessante contar essa história para você. E aí nós ensaiamos muito, 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 muito. O resultado você vê lá no Spotify. A música se chama Osana. Você não vai nem perceber que era um coral amador, porque foi muito ensaiado, cara. E vou te falar, tinha gente com mais de 60 anos de idade lá. Tinha criança que nunca tinha nem experimentado cantar na frente da igreja, pegou o microfone. E a gente saiu de tal forma que foi muito especial para todo mundo ali. Eu lembro do dia, da atmosfera do estúdio. Todo mundo se arrumou como se fosse pra um lugar assim, cara, muito bacana e tal. E eu olhando aquilo, hoje eu lembrando, até me arrepia, porque foi uma experiência incrível, sabe? Então, esse lado social com o lado musical é um presente de Deus. Foi um presente de Deus para mim e para as pessoas que fizeram parte dessa experiência. Essa questão do social fala muito sobre devolver aquilo que você recebeu, né? Sim. Mas isso começou lá na casa da sua mãe, e daí não exatamente isso, mas essa veia social, esse meio musical e social começou lá na casa da sua mãe, certamente influenciou você, porque o meio vai influenciando o indivíduo. Como que foi? Quais são as suas primeiras lembranças disso lá na casa da sua mãe e do que ela fez? Eu queria, real, que você contasse essa história, porque, cara, a história do que ela fez é algo assim, meu, é fantástico, de verdade. É admirável, é uma pessoa que eu quero conhecer. Cara, eu quero conhecer sua mãe, cumprimentar ela e falar, ó, Deus abençoe, glória a Deus pelo que você fez. Que Então bacana. conta um pouco de como foram, quais são as suas primeiras lembranças desse momento social e musical lá na casa da sua mãe. Cara, eu lembro que minha mãe ficava na sexta-feira à noite fazendo pão de forma assim, muitos pães, ficava até de madrugada, sabe, bolando várias coisas, lembrancinhas e tal, para no sábado de manhã ou à tarde levar as crianças lá para casa. Era um espaço mais ou menos assim, um pouco menor. Ela afastava os móveis, colocava a criançada tudo para dentro de casa e começava a contar a história da Bíblia, contar histórias sociais e tal. E no final dava brinde, só essas coisas fazia com que as crianças sentissem valor nela, sabe? E eu lembro disso, foi uma experiência bem bacana. E isso foi crescendo ao decorrer do tempo. Eu lembro também que no final do ano, ela. Esse movimento que ela começou a fazer ali ficou tão interessante que no final do ano, quando ela teve ideia de fazer o Natal lá na comunidade, os vizinhos começaram a se mobilizar. Ó, eu vou fazer o palco. Aí fez um palco de madeira. Fazia um palco de madeira com um cenário mais ou menos ali e tal. Ah, vou trazer a flor pra ficar bonito o palco e tal. A comunidade inteira se engajando pra acontecer aquele Natal.
E aí marcava 8 horas, começava tipo quase 9 horas, porque todo mundo tava muito empolgado, queria todos os detalhes. Eu lembro que uma das cenas era aquela cena que o anjo se apresentava para Maria, os meninos subiam em cima da laje com como é que Classe. é? Aquele de isopor, né? Aquela asa de isopor e tal. Cara, assim, uma coisa muito bacana, uma lembrança muito legal que eu tenho. Então, assim, são lembranças que faz a gente refletir sobre o nosso futuro, inclusive, né? E Muito bacana. como que foi o início e como que tá hoje? Porque você deu números, eu estava jantando, e você deu números de quantas famílias, quantas crianças já foram atendidas no projeto. Quando começou, imagino que era bem menor o Sim, projeto, sim, né? sim, sim. Como que começou e como que tá hoje? Como são os números hoje? Só para o pessoal entender, para o pessoal que não conhece, entender a grandeza desse trabalho social ali em Itaquera, certo? Sim, eu lembro que eu chegava dos meus compromissos da faculdade e tal, e tinha uma tenda em frente à casa. Eu falava, minha mãe, cara, minha mãe. E era uma tenda meia velhinha, meia assim, meia, Tortinha já. meia tortinha, assim. Coisa de mãe, né? E aí, sim, eu tinha que passar pela tenda que ela tava fazendo o culto com as crianças e ir pra dentro de casa. E eu olhava aquilo e falava, pô, mas é minha mãe, né, cara? Eu tenho até orgulho dela pelo trabalho que ela faz. E a fé dela foi tão grande que mobilizou pessoas com recurso, pessoas com visões. E hoje ela tem uma ONG, um prédio de verdade, um espaço grande. Para você ter noção, a gente conseguiu um terreno e colocamos 21 famílias atrás da ONG, 21 famílias, 21 casas atrás da ONG, e o terreno da frente, que é bem separado, né? O terreno da frente é a ONG. Um Uhum. espaço bem grande, híbrido, legal, que a gente faz muito evento lá e tal. E hoje tá assim, passaram pela ONG, ao decorrer desses 36 anos, mais de 10 mil crianças. E tem um detalhe importante. Hoje, os adultos que levam as crianças, que têm as crianças na ONG, eram crianças lá em 94, 95. Surreal, cara. Estão levando os filhos lá agora para receberem aquilo que eles receberam no passado. Exatamente. E o meu motivo de estar com ela, de fazer parte dessa história, que é a história dela, de eu poder somar na história dela, em tudo que ela construiu e está construindo ainda, que a história não acabou. O motivo é eu enxergar de forma panorâmica, da mesma forma carinhosa que você enxergou a minha história, que eu até agradeço, é enxergar de forma panorâmica o resultado que ela tem dado em cada pessoa que está lá. Eu falei, não, cara, eu tenho uma visão, eu sei que eu posso somar com essa visão, então eu vou somar com ela. Aí eu lembro que eu sentei com ela, conversei com ela, e a gente firmou parceria também até hoje. E hoje você é embaixador da ONG. Para quem não entende, o que significa ser embaixador da ONG? Hoje eu sou embaixador do projeto Esperança de Vida. O embaixador, ele representa a marca, que no caso é o projeto Esperança de Vida. Ele traz um requinte profissional para quem busca algo sério. Ou seja, se eu chegar e falar, eu sou um gestor de uma ONG, o pessoal não vai levar tão a sério. Agora, se você chega e fala, olha, eu sou embaixador de uma marca da economia criativa, eu sou embaixador da marca de uma organização, aí, não, me conte mais, porque dá abertura para você conversar. Então, o nome embaixador é para a gente trazer oportunidade, para eu conseguir sentar em mesas e apresentar de forma qualitativa essa história que é o Projeto Esperança de Vida. Fazer pontes. Exatamente, isso, fazer né? pontos. Você resumiu tudo. Eu poderia ter falado fazer pontos só, né? Nossa. Não, mas é isso, fazer uma ponte, porque ela provavelmente vai muito bem nessa questão social e de atender as crianças. Provavelmente você vai muito melhor fazendo essas pontes com outras empresas, com outras organizações. E isso fala um pouco sobre como é o corpo de Cristo, né? Sim. Cara, são vários membros, cada um na sua função, na sua especialidade, você servindo a ONG com a graça que Deus colocou sobre a sua vida. E falando dessa graça que Deus colocou sobre a sua vida, eu consigo perceber, não só pela nossa conversa, não por você estar aqui, mas que você não é um músico, você é um artista.
eu não quero diminuir o músico, pelo amor de Deus. Mas você é um cara que vai fluir em diferentes dons dentro da arte. É isso que eu quero dizer. Você vai fluir em diferentes dons dentro da arte. Seja no visual, seja na própria música, seja no empresarial do artista. Como que hoje você tem fluído nesses diferentes dons da música? Então, por exemplo, você tem o seu festival, Sim. você ajuda outras pessoas. Como que você tem fluído nisso? Cara, a gente tem se dividido. Eu tenho gostado muito disso, André. Porque eu descobri uma veia empreendedora. Eu gosto disso, cara. Sentar na mesa, negociar, conversar, apresentar projeto. Eu me apaixono por construir o projeto em si, construir um release, construir uma história em cima do que já existe. Na verdade, colocar a história nesse release, nessa proposta e, e ver nascendo o que nós estamos prospectando numa mesa ou numa caminhada já em andamento, o projeto em si. Então, eu tenho passeado entre ser embaixador, empresário, propriamente artista, porque se a gente parar para pensar, hoje em dia o artista, ele é o seu próprio, ele acaba sendo o seu próprio empresário, porque o empresário, o que o empresário faz? O empresário, além de buscar oportunidade, ele administra várias questões para não só para que a música aconteça, mas para que ela chegue, para que ela seja disseminada, para a gente alcançar mais oportunidades. Por um outro lado, olha o brand. O artista tem que entender de brand também. Tem uma série de questões. Então, o empresário tem essa visão também. E hoje, com as redes sociais e uma série de questões que no passado não existia, a gente acaba sendo empresário da gente mesmo, entendeu? Então, eu tenho passeado nisso. E eu acredito que se todo artista pensasse assim, a gente iria muito mais longe. A gente iria muito mais longe. E eu lembro até da gente estar conversando hoje no jantar que você chegou até a falar assim: pô, Pedro, legal, e é difícil, né, cara, e tal. Realmente é difícil. É difícil, é desafiador, mas, como a gente mesmo comentou, tudo que tudo que é tudo que é desafiador vale a pena, né? Então o artista acaba sendo empresário. Então eu tô passeando nisso. Esse ano eu tô passeando entre artista, empresário. Um dia eu tô no palco, outro dia eu tô lá na OSC, outro dia eu tô apresentando o projeto que é o festival. E a gente tá. Eu tô gostando demais disso, cara. O Gostando festival, demais. quais você fez esse ano e como que eles foram? Quais artistas você... Eu quero ir numa linha aqui da conexão dos artistas. Você fez 3 festivais esse ano, certo? Se não me Sim. falha a memória. 3 edições. 3 edições do mesmo festival. Como foram e quais artistas você conectou? Cara, a gente tem. Pra mim, são artistas talentosíssimos. Talentosíssimos. No sentido de repertório, no sentido de composição, no sentido de coração deles também. O meu objetivo até aproveitando a oportunidade, meu objetivo é valorizá-los de várias formas. De várias formas. A gente está crescendo bem devagar. A gente tá vindo numa crescente bem devagar. E às vezes eu quero pular uma etapa, sabe? Eu quero poder. Cara, que nem, por exemplo, tenho certeza que pelo pouco que eu já te conheço, tenho certeza que você tem esse coração também. De ver uma pessoa que tá ali começando, que a gente tava conversando, de trazer a pessoa pra perto, já dá todo o set pra ela gravar, aí ela vai, depois de gravar, ó, semana que vem você vai pra esse festival aqui, você vai tocar lá, tá? Já traz sua banda, a gente tem toda a economia pra você e tal, tal, tal. Meu objetivo é esse, cara. Mas existem etapas, né? Então os artistas são artistas que canta voz e violão, outros vêm com banda pesado, outros artistas fazem dueto. A gente tá conversando com um artista do meio trap gospel, assim, uma coisa nova que tá vindo também pro mercado que é interessante. Então, esse é o formato
que é o Pra Emocionar Music Festival. É o formato que a gente está construindo. E o ano que vem a gente está pensando em coisas um pouco maiores. Mas os artistas é a Thalita Dias, os Sadraque Esdras, tem também Dueto Relicário, Vitor e Ellen, é, é, Elaine Pellegrini. São esses artistas que tá com a gente aí desde o começo. Todos cristãos. Todos cristãos. Mas o festival, você considera que o festival é... Qual é o público que você entende ser o público-alvo desse festival? Excelente pergunta. Excelentíssimo. Cara, se foi no ângulo. Pá! André, o público que a gente quer alcançar, pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que buscam um ambiente saudável e ao mesmo tempo um ambiente cheio de groove, música rica, cara, tanta harmonia quanto groove, dançante, algo que você não consiga ficar parado, quanto também aquela música folk no violão que você tá ouvindo e você fala, puxa vida, cara, te faz refletir muito. Então, pessoas que acreditam em Deus e gostam de música em sua adversidade, em sua versatilidade, porque música a música é rica, né? Então a gente busca um público assim, que gosta muito de música e acredita em Deus. E nas edições que você fez esse ano, como que você vê que foi esse público? Você vê que o pessoal se conectou? Teve alguma história que você ouviu do público? Como que tá sendo essa construção? É o que você falou, são etapas, Sim. né? Vai chegar uma hora que, pô, vai ser Sim. grande. Sim, com certeza. Não que não seja grande hoje, mas vai ser muito maior, eu quero dizer. Sim. Como que você tem visto o público que tá indo? Cara, o público, como a gente tá começando, o público que vai hoje é um público diferenciado, às vezes é da própria região também. O que a gente costuma buscar é trazer qualidade. Nesse momento, a gente está buscando excelência. Excelência já visando a próxima etapa. Então, o público, a gente não tem um público, como é que eu posso dizer para você, já segmentado. Sim. Seria interessante ser. É a comunidade, por enquanto. Nós estamos criando uma comunidade. É isso. Nós estamos criando essa comunidade. A ideia é criar uma comunidade forte, onde o público que está lá seja o mesmo público que já talvez já fez parte, ou talvez é apaixonado pelo movimento e ajuda de alguma forma. Pô, eu quero ajudar financeiramente. Ó, eu quero ajudar colocando minha marca. Ó, eu quero ajudar trazendo a minha galera. Eu quero, enfim, de fato é uma comunidade que a gente pode usar como a comunidade como uma empresa ou uma igreja que cada um tá ali com o seu próprio coração e aquilo vai crescendo a ponto de ser algo tão grande que as pessoas que estão chegando já têm a ciência de que quer fazer parte daquilo. Esse é o Pra Emocionar Music Festival. Vai estar aqui na descrição, vai estar o perfil do Pra Emocionar Music Festival, e daí depois eu vou colocar também os perfis dessa galera que foi, Fechou. dos artistas que foram até pra, né, se você quiser conhecê-los, vai estar aqui na descrição do vídeo. Cara, ser artista no Brasil já não é fácil, né? A vida do artista ela não é fácil. Ser um artista cristão, você já nichou, deixou mais complexo. O nicho do nicho, né, cara? O nicho do nicho. E daí você falou assim, não, desafio pouco é bobagem, vou criar um festival de música cristão no Brasil. Quais que foram aí os maiores desafios, cara, que você enfrentou nessa história, nessa jornada? Cara, a primeira edição, André, foi no Jazz Restaurante. Um abraço pro André, não sei se ele vai ver esse podcast, mas ele que abriu o espaço. Foi pouco depois, acabou a pandemia, a gente entrou com Pra Emocionar Music Festival. E a gente fez 3 edições, cara, lotou. Vou te mostrar as fotos depois. As edições lotaram, foi muito bacana. Eu dou ênfase para a segunda edição, que foi algo surpreendente. Eu não esperava. Eu só tava, na verdade, a gente trabalha muito por amor, né? E trazendo os artistas, porque eu entendi que na pandemia, pô, a nossa classe artística sofreu muito em questão de mercado, em questão de se apresentar, principalmente aqueles artistas que vivem só disso. Uhum. Aí eu entendi, eu falei, pô, o Pra Emocionar Music Festival é para conectar artistas independentes com mensagens lindíssimas
e um público que tá cansado de ficar em casa e quer sair pra rua. E essa foi a ideia principal. E aí foi bem desafiador, mas foi uma experiência incrível ali a segunda edição. Cara, levei grupo do jeito que eu gostava, levei grupo, levei coral, levei. Essas pessoas que eu citei foram também, foi bombástico. Então, pelo lado desafiador, sim, foi desafiador, é desafiador, porque você lidar com pessoas, às vezes um artista, ele pensa de uma forma, você tem que sentar com ele, entender o que ele tá pensando ali. Pô, o microfone não. Pô, Pedro, o microfone não tava bom pra mim. Poxa, eu toquei no horário que já não tinha mais ninguém. Aí você, cara, você tem que ter toda uma expertise, toda uma gestão de pessoas para você atender essa galera. Então, um dos desafios acaba sendo nos detalhes, sabe? Uhum. Nos detalhes também. E na sua grandiosidade também, é bem desafiador. Mas eu tenho descoberto, cara, na vida que a gente tem que sonhar. O sonho grande e o sonho pequeno, a única diferença é as proporções, o pequeno e o grande, porque dá trabalho da mesma forma. É isso. Mas tem sido, sim, bem desafiador essa questão de ter o pra emocionar. E a gente tá desenvolvendo, cara. Tá desenvolvendo, porque eu tenho uma visão grande sobre o festival, eu acredito no festival, eu acredito que a gente pode chegar, a gente vai chegar muito longe, muito mais longe em 2026. Amém. A gente tava falando, né, de uma parada que o Kleber me falou, que é quando você entende o porquê você tá fazendo alguma coisa, quando você entende o propósito do porquê você tá fazendo aquilo, o propósito de estar fazendo aquilo, o que é difícil, continua difícil, mas ele fica leve. Continua sendo difícil, dá trabalho, continua Sim. dando trabalho, você continua tendo que investir muito tempo, mas fica leve, você consegue chegar lá porque você entende o propósito por trás daquilo. Quando você pensa no pra emocionar, ou quando você pensou nele, qual que era o propósito? Qual que é o propósito? Cara, eu sempre volto pro início, quando eu aprendi a tocar órgão lá com a minha mãe, que ela comprou um órgão lá e queria aprender, deu né, ela queria aprender, aí de repente eu cheguei da escola, o órgão tava lá, eu vi aquele órgão com os botões vermelho, branco, amarelo, cara, um monte de sustain pra pisar, duas camadas de teclado em cima, eu falei, cara, que é isso, cara? Eu criei uma paixão gigantesca por esse instrumento, cara. Não que eu toque órgão pra caramba e tal, mas aquilo me chamou a atenção. Eu falei, tem algo novo aí, entendeu? Aí eu vi ela tocando e tal, vi ela tocando, e em contrapartida, meu irmão levava umas músicas, uns caras cantando em harmonia, negro espiritual, cantando em harmonia, e isso foi juntando e tal. Chegou um determinado momento que eu mergulhei tanto nisso que eu me vi na necessidade de viver isso. Eu queria viver isso, cara. Eu queria, de alguma forma, eu queria viver. Eu lembro que com 11 anos, André, eu ajuntava a rapaziada, os meninos da minha idade, a gente se trancava num quarto, numa sala, e eu queria passar voz pra cada um sair aquele negócio, né? Mas, cara, era a minha vontade de viver, cara, aquilo. Eu queria viver aquilo, entendeu? Em contrapartida, eu tocava e tal. E aí, isso foi ficando tão sério que me levou a ser quem eu sou hoje. E no começo, eu ficava muito perdido. Eu queria um espaço, uma oportunidade, a igreja te dá oportunidade e tal. Mas é diferente, um lugar propício, ó. O artista tal vai vir. Já tá a iluminação certa, o microfone bem equalizado. A gente que é artista, a gente sabe como é que funciona. Entendeu? Tudo propício para que aquilo que você estudou há muito tempo, aquelas composições que você fez no quarto há muito tempo, aquele tempo que você passou no estúdio, lançou, pronto para você lançar ali naquele palco. Então, o meu propósito, de verdade, nesse festival, é trazer o artista, colocar ele no lugar onde ele tem que estar e conectar a arte dele com as pessoas que estão com o coração aberto para receber aquela arte. As pessoas só vão ali para receber aquela arte. Esse é o meu objetivo. Conectar um coração sincero com corações sinceros.
É um cara, um construtor de pontos, né, cara? Você tá conectando aí o artista sincero com o coração sincero. Tô usando as suas palavras, né? Com o coração sincero para receber. É isso, conectar artistas independentes. Olha como a veia social pega, né? Artistas independentes que talvez tenham mais dificuldade do que um cara que tá com uma grande gravadora, com uma produtora gigantesca, que atua em vários segmentos. É muito mais difícil para esse cara que é independente, que tá começando. Então Sim, tá conectando essa galera, cara. Não deixa de ser, além de outras coisas, um projeto social, né? De sim. você conectar esse pessoal que tá começando com a pessoa que quer ouvir essa pessoa, né? Então, certamente tem essa questão de como a gente falou, né? O meio foi te moldando para ter um olhar social. Mas você falou algumas coisas interessantes também, que é sobre. Isso dá pra ver na sua música, né? A gente tava ouvindo antes de você chegar aqui, que o Ricardo chegou um pouco mais cedo, e a gente tava passando por algumas músicas suas e tal. Tem uma diversidade nos artistas que você traz pro festival. E tem uma diversidade. Você falou disso, né? Pô, tem um cara mais folk, daí tem uma dupla, daí tem um coral, daí tem uma banda. E a gente vê isso na sua música. Quando das suas músicas, a que eu ouvi mais vezes por ter me conectado mais foi a Viva, Que a legal. música Viva mesmo, que é bem voz e Sim. violão, ali um folkzinho mais tranquilinho. Só que quando pega outras músicas suas, são completamente diferentes. Você traz essa diversidade para sua música que você traz no festival também. Como que você enxerga essa construção musical que te tornou essa pessoa tão diversa hoje? O que te influenciou? O que foi esse start? Eu separo a minha vida por ciclos. Tem um amigo meu chamado Cadu. Cadu, um abraço pra você, meu mano. Não sei nem se você. Eu acredito que ele deve estar assistindo. Eu acredito que ele deve estar assistindo. Cara, ele fala sobre ciclos. Ele falava. A gente trabalhava junto na Vila Formosa, numa comunidade lá na zona leste de São Paulo. Acho que é zona leste, né? Vila Formosa, ali Eu acho que é. Tatuapé. É zona leste. E Se ele a gente falava, errou também, não cara. tem problema. Ele falava, cara, a nossa vida é um ciclo. Hoje a gente tá aqui trabalhando nesse projeto, mas isso vai se encerrar e tal. Eu lembro disso e realmente se encerrou. E parando para pensar nisso, me veio na cabeça essa ideia. É um ciclo. Então, cada ciclo carrega, cada ciclo que eu vivo vem junto experiências e momentos, e isso me traz inspiração junto a aquilo que eu acredito que é Deus, me traz inspiração para me compor. Vou te dar um exemplo. Essa música que eu fiz agora, Amanheceu, que bateu Uhum. mais de 1 milhão de plays. A gente lançou ela já fez um ano já. Cara, o interessante dela é que eu resolvi compor num momento que eu tava trabalhando muito, cara, para um projeto que a gente desenvolveu. E eu tava batendo na mesma tecla há muito tempo, muito tempo. A gente fez mais de. Cara, acho que foi mais de 8 reuniões. De tipo 3, 4 horas de reuniões. E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E eu. Cara, será que eu fiz alguma coisa de errado? Aí você começa a se culpar, né? Será que alguma coisa aconteceu que foi por minha culpa? O que eu deveria ter feito? Putz, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse chego nesse dia. Não é assim, cara. Não é assim. Eu tirei essa conclusão de que não era assim. E aí foi que nasceu essa música, né? Que ela fala, ela enaltece as bênçãos dos dias atuais. Uhum. Ela se chama Amanheceu. Amanheceu, é hora de ir. Um tempo novo que Deus fez, um tempo novo para nós. Ou seja, cada dia é um dia novo pra gente. O que passou naquela época que eu tinha passado, eu resolvi compor no sentido de passou, já foi, cara, já foi. Hoje é um novo tempo, amanheceu. É um novo tempo com novas oportunidades, um tempo novo que Deus fez para nós. Se foi a tristeza e a dor, toda lágrima secou e o tempo de se alegrar chegou. Então, usando o exemplo dessa música, ela marcou um tempo que eu resolvi registrar e todo momento que eu fosse passar por aquilo, se eu for passar por isso novamente, que provavelmente vai acontecer, porque a nossa vida, né, sempre acontece em situações diferentes, mas sempre acontece.
eu lembrar, quando eu ouvir essa música, eu lembrar do que eu passei e falar, puxa, é verdade, deixa eu seguir por aqui. Então, cada composição, ela marca um ciclo, e o ciclo vem junto experiências, entendeu? Eu já tenho um álbum pronto também, que a gente vai fazer, a gente vai gravar, e esse álbum já fala sobre coisas que eu tenho na minha cabeça que o mundo ainda não sabe. As pessoas não sabem ainda o que eu tenho na minha cabeça. Pode ser que eu surpreenda uns, não surpreenda outros. Pode ser que uns... Ah, eu já sabia, o Pedro já estava comunicando isso. Outros falem, nossa, Pedro, o que está acontecendo com você e tal. Mas, tipo assim, é, está marcando... É um novo ciclo que a gente está prospectando e que eu já estou vivendo. E eu resolvi materializar isso na música. Então, cada composição, por isso que é diferente, né? Você vê a música Viva, ela é bem calminha. A música Amanheceu, ela é bem pop. Isso. A gente tá vindo com outras coisas também bem legais. Então, marca um ciclo. Minhas composições dependem dos ciclos e de tudo que eu vivo. É basicamente isso. Perfeito. A diversidade da sua música, ela vem também no estilo, né? O que você falou. Isso. Amanheceu é mais pop. Isso. A Viva é, pô, bem mais calminha. Você tem outros estilos. A pergunta que é bem clichê, mas eu acho que é legal ouvir pelo que a gente tava conversando. Sim. Na música, quem foram as suas influências? Quem que você ouvia e falava, pô, isso aqui é muito bom, hein? Isso aqui eu quero... Será que eu consigo fazer isso? Quem foram as suas influências? Caramba, cara, que pergunta bacana. Porque hoje eu não consigo mensurar um artista que eu olho e falo, ó, eu quero ser igual esse cara aqui, eu quero copiar o que esse cara faz. Eu quero copiar o que esse cara faz. Mas trazer pra minha... Eu quero copiar ele, mas colocar minha identidade. É difícil porque eu ouço muita música, cara. Muita música. O que você imagina de música que tem no mercado, eu ouço. Música boa, de qualidade. De qualidade. Então, às vezes eu tô ouvindo eu entro no shopping, aquelas músicas que tá no shopping, falo, caramba, que música legal. Eu abro o celular assim, coloco pra gravar. Eu gravo aquele trecho, tá, nossa, aí eu fico ouvindo aquilo direto, e já saiu música dali. Aí, de repente, eu tô na igreja, uma pessoa canta uma música que eu nunca ouvi, eu falo, caramba, cara, que sonoridade bacana e tal. Aí às vezes a letra ou a sonoridade fica na minha cabeça, aí eu vou pro laboratório e componho. Então, não consigo te dizer assim, é o artista tal, eu ouço isso tal, mas assim, eu sempre ouvi muita harmonia. Hoje eu não consigo mais trabalhar com harmonia. Hoje, se você falar pra mim, ó, divide voz aqui, eu posso até dividir e tal, mas não com tanta maestria, porque isso ficou num ciclo. Uhum. Ficou num ciclo. Mas, assim, eu sempre ouvi muita harmonia, Negro Spiritual. Eu sempre ouvi muito... Putz, cara, não vou saber te falar o nome de artista agora. Ouviu muito Kirk Franklin, deve ter ouvido muito Fred Hammond. Opa, Kirk Franklin, nossa, meu. Cara, eu fico pensando, cara, meu, o cara não perde o time, né? Não, ele é perfeito, né? O cara não perde o time, cara. É fantástico. E cada lançamento dele, você vê que a qualidade dele é a mesma, mano. É a mesma, surreal. Eu gosto de ouvir também... O que eu tô gostando de ouvir hoje, cara? O que você gosta de ouvir, André, hoje? Putz, eu ouço de tudo, cara. Tá vendo? Mostrei no carro, eu ouço de tudo. Sim. Eu tô ouvindo K-pop cristão americano. Nem faz sentido, cara. Mas cantado em inglês, é K-pop e é cristão. Cara, tava ouvindo isso no carro agora. Antes disso, tava ouvindo o que eu te mostrei, Lancelotti, cara, que é um cara, é um brasileiro, ele é famosão, né? Você deve conhecer. Sim. E, cara, ele faz um som, às vezes ele é bem diversificado, mas ele faz um som meio country americano, que, pô, eu acho fantástico, cara. Então, pô, vou de K-pop a country americano, cara. Eu ouço... É bem diversificado, assim, eu não tenho... Então, aí o que acontece? Eu compacto... É a mesma coisa. Porque, assim, hoje com o Spotify, às vezes você tá ouvindo uma música, às vezes você não consegue nem lembrar do artista, porque a música é tão boa. A não ser se você repete muito e aquele álbum é muito bom. Você fala, nossa, que nem o Kirk Franklin. Não tem como você esquecer do artista. E ele é pré-Spotify, né? Sim, sim. Pô, até a época onde eu comprei CDs, eu comprei todos dele. Todos, eu tinha todos. Desde os primeiros dele eu tinha todos. Revolution. Foi o primeiro o que eu me conectei, foi o primeiro CD dele que eu comprei. Mas depois eu comecei a comprar os anteriores. Cara, você viu tudo.
Você chegou a ver o DVD dele? O primeiro na igreja, que tava na igreja. Vi. He's Able. Vi. Nossa, cara, Não, aquilo eu repeti tanto aquilo ali, cara. ele é muito Aquela bom, música né, He's cara? Able, eu repeti, ouvi tanto, acabava, voltava, acabava, voltava. Mas na época dele, tinha muita gente que fazia o mesmo som. O Fred Hammond, cara, era um cara, pô, fantástico. Eu já não ouvi tanto. A Cissy Winans, pô, fantástica, Ah. cara. Mesmo no mesmo estilo ali, mas é que ele foi. Ele é muito famoso. Ele veio pro Brasil agora há pouco tempo também, cara. O cara é muito, muito bom. Ele é fantástico. Então você teve essa questão de ter várias. Tem um cara chamado não vou saber falar o nome dele. Smoke Norfolk. Eu não sei. Smoke Norfolk. Não conheço, esse eu não conheço. Tem um outro cara também que eu curto pra caramba. Putz, você tava na ponta da língua, cara. É terrível, cara, o que você falou. Em época de Spotify, a gente não lembra mais, cara. Tá, Smoke Norfolk. Às vezes tá passando no Instagram ali, vem alguém o que eu faço? Já coloco pra seguir no Spotify. Boa. Pra não esquecer. Putz, esqueci, mas enfim. Não tem problema. Então a gente tá falando dessa questão de como a sua música acabou se diversificando, né? E como você leva isso pro festival, como que você leva isso Israel Houghton. Ah, sim. É Israel... e o sobrenome dele sabe quem é? Você sabe Sei. quem é? Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas é com H. É alguma coisa com H o sobrenome Sonoridade dele. Acho que é Houghton, alguma coisa assim. Houghton. A musicalidade dele, cara... Mas o negro americano tem isso de um jeito que é inexplicável, né, cara? Fala, é outro nível, não assim, é? a nossa música brasileira é muito rica também. Não tem nem... Eu acho que é uma coisa bem diferente, assim. Mas os americanos, cara, não tem como a gente... Não tem como, cara. É que não são só eles, não, cara. Não são só eles, não. A gente tá muito acostumado com a música, na minha opinião, com a música brasileira, americana e europeia. Quando você vai pra Índia, quando você vai pro Japão, quando você vai pra Coreia do Sul, que a gente tava falando, cara, tem muita música boa nesses lugares. É que é muito diferente da nossa música. Sim. E antigamente, na época que eu comprava CD, eu sou bem mais velho que você, cara, não tinha acesso a isso. Você tinha acesso a música americana, música europeia, música brasileira. Acabou. Você não tinha acesso a outras músicas. Hoje, cara, se você quiser ouvir uma banda, que eu falei, cristã japonesa, cara, você vai ter. Tá na mão. Tá na mão. Então, é muito diferente, né, cara? A gente tem que saber aproveitar isso e trazer isso pra sonoridade pra nós, né? Eu tava no shopping com a minha filha esses dias e eu tô fazendo uma pesquisa de mercado. Eu já peguei, hein? Eu quero. Depois você manda o print pra mim dessa banda aí. Pode deixar. Que você mostrou no carro. Cara, aí nessa pesquisa, eu lembrei lá no parque, minha filha tava indo pro brinquedo, assim. Aí passou duas meninas de, sei lá, 15, 16 anos. Aí eu falei, oi, tudo bem? Licença. O que vocês estão... Posso fazer uma pergunta pra vocês? O que vocês estão ouvindo no momento? Aí elas falaram. A gente tá ouvindo um grupo estilo K-pop, sei que lá, jeans, alguma coisa assim. Aí eu fui ouvir, as meninas mandam muito bem, cara. Esse grupo manda muito bem. Então, essa questão de... Aí a outra não soube falar. Eu ouço de muita coisa e tal, não sei o quê. Então acaba entrando na mesma conversa, né? Mas, esqueci o que eu ia falar, mas... Mas ainda no assunto da diversidade da sua música, sim, em Amanheceu, até o teu... Eu falei sobre isso, né? Sobre como você não é só músico, mas um artista. Até o teu visual tava diferente. Qual foi a ideia por trás disso? Cara, eu lembro que quando eu tive a ideia, eu falei, puxa vida, será que vai dar bom? Aí logo em seguida eu falei, não, vai dar muito bom isso. Eu vou imprimir essa ideia, ninguém tem essa ideia, e é algo que tá na minha cabeça, eu vou fazer, e é o que eu quero comunicar. E o que eu queria comunicar nesse single? Eu queria comunicar as cores do amanheceu, chamar todos os detalhes da música, todos os detalhes da capa da música, para a mensagem da música, que fala, né? Amanheceu, é hora de ir, um tempo novo que Deus fez, existe um tempo novo para nós e tal. E aí eu pensei, cara, como que eu vou fazer essa capa? Essa capa ela tem que lembrar as cores do amanhecer, de quando a pessoa acorda bem cedinho, vai trabalhar, ou então tá na praia e
ela tá de férias e gosta de correr na praia de manhã, enfim. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer e tal, tal. Putz, a capa eu já fiz assim, aquela capa eu já fiz assim e tal. Já sei, eu vou pintar o cabelo de loiro. Pintei o cabelo de loiro. E aí, depois eu pintar o cabelo de loiro, eu peguei um pano bem grandão assim, lá na ONG mesmo. E aí comecei a escolher as cores da manhã, né? As cores da manhã, que é amarelo, laranja e tal, meio vermelho assim. E aí comecei a fazer, pintar e tal, 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 tal. Pintei, depois eu e minha esposa foi para um parque, coloquei, estendi assim, coloquei uma roupa branca, tirei foto, tá aí a capa. Cara, eu achei a capa incrível. Quando eu vi a foto que é a capa, eu falei, amor, é essa foto aqui. Pá! Aí colocamos, amanheceu, tá aí. Quem que foi que reagiu de maneira mais engraçada ao Cara, teu visual? meu irmão olhou e falou, que isso aí, cara? O que você tá fazendo? O que você fez, cara? Que isso aí? Ixi. E tipo, eu lembro que tava toda a família assim, aí ele, que isso aí, cara? Ixi, mano, ficou louco. Ficou louco. Ficou maluco. Né? Aí, enfim, aí foi. Hoje, acho que hoje muita gente entendeu, né, a proposta. Mas, cara, arte é isso. Arte é isso, é você comunicar. E hoje, com as redes sociais, se você fizer algo certinho, dentro dos parâmetros, não vai chamar atenção. Eu já entendi isso, entendeu? Não que a gente tem que polemizar tudo, mas algumas coisas, para chamar atenção, cara, por que o Pedro fez isso? Será que ele tá fora dos princípios, de valores e tal? Ah, a pessoa vai ver a música, pô, a música que fala de Deus. Tá ali. A mensagem é aquilo que ele sempre acreditou e tal. Aí a pessoa entende a proposta, entendeu? Ou seja, você dá um baque, o pessoal, o que tá acontecendo? Aí a pessoa entra em contato, vê o que tá acontecendo, e aí quem gosta de arte vai falar, puxa vida, ele pensou em cada detalhe Isso, e tá tudo tal. conectado, Tá né? tudo conectado, pá. É isso. Não é só a música, mas tem uma arte visual por trás da música. Tá falando disso com o Gabriel Rodrigues. André, eu sou apaixonado por isso, irmão. Sou apaixonado por isso, irmão. Você não vai ver eu fazendo uma coisa. Talvez seja. Eu amo o que eu tô construindo como história, porque cada um tem uma história. A minha história em si, que eu tô construindo, eu procuro fazer uma regressão sempre. Eu sempre, toda semana, eu abro meu Instagram, abro todas as ações, tudo que eu escrevi, eu tenho uma lousa grandona assim, anual, eu olho, eu falo, puxa, cara, eu tô orgulhoso de mim. Porque, pô, tô batendo cabeça, faço um monte de coisa errada. Mas também quando eu acerto, na minha visão, eu acertei, eu fico muito feliz. É como se você estivesse jogando, você é o atacante, você faz aquele golaço no ângulo assim, plum! Aquele golaço, você joga bola, né? Já jogou bola? Já joguei. Cara, você Não faz jogo aquele mais, golaço e você fala, caramba, sabe? E eu acho que a vida é isso, sabe? Em sua simplicidade. Então eu me sinto muito orgulhoso nessa questão, assim. Então você não vai me ver, eu geralmente, você não vai me ver fazendo uma coisa dentro dos parâmetros, ali e tal. Pode esperar que venha álbum novo e vem muito diferente do que eu já lancei até hoje. O que você pode falar desse álbum novo? Cara, esse álbum novo imprime muito. Esse álbum novo representa em som, representa em letra, em mensagem, em verdade, o que eu acredito. E eu quero ser eu mesmo nesse álbum, de verdade. Ser eu mesmo no sentido artístico e. Tipo, eu quero imprimir eu 100%. Porque os outros álbuns, eu ficava pensando assim, mas aquele público, ele quer ouvir isso. Então eu tenho que fazer uma música assim. Assim. O plano de fundo é esse. É isso que essas pessoas querem ouvir. Ah, esse álbum eu quero fazer mais assim e tal. Já no Aviva Parte 2, não sei se você ouviu, Uhum. que é um que é uma capa azul, azul meio verde, com três fitas assim, né, brancas, que representa fé, esperança e amor. Esse álbum eu já quis imprimir mais uma verdade que tá dentro de mim. Esse que a gente vai fazer agora, esse novo, que já tem composição, já tá tudo certo, inclusive a banda já tá muito bem ensaiada. A gente quer imprimir. Tipo, eu quero colocar uma verdade, igual o seu livro,
que eu já quero o livro pra mim, André. Eu quero o seu livro. Cara, sério, eu tô falando sério. Se é só esse aí, cara, desculpa. Acabou. Eu quero olhar e falar assim, eu quero olhar como um espelho, assim, ó. Ah, é isso mesmo. É isso aqui que eu queria. É isso que eu quero que as pessoas saibam que tá dentro de mim. É isso aqui. Minha experiência com Deus, o que eu passei nesse ciclo, nesse último ciclo, a ideia disso, os detalhes. É isso que eu quero. Eu vou perguntar, não sei, talvez não tenha. Tem convidados? Cara, ainda não tem, vou te falar. Por enquanto não tem. Eu penso em alguns, eu tenho alguns em mente assim, mas aí depende muito do que a gente está construindo agora, a partir de amanhã. Depende do que a gente vai construir, da porta que vai ser aberta. Aí depende muito, porque agora a gente tá pensando no lado executivo do negócio. Sim. No lado executivo. O lado espiritual, musical já está sendo construído, já está encaminhado, né? Porque é o mais importante. Agora tem a parte executiva. Você entende, né? A parte executiva. Então, depende da porta que vai abrir, depende de como vai ser até dezembro, para que o ano que vem a gente consiga direcionar esse projeto. E tem alguém com quem você... Não para esse próximo álbum necessariamente, mas alguém com quem você sonha gravar? Você fala, putz, cara, eu fui no DVD dele com a minha filha pequena e eu falei assim, cara, imagina eu fazendo uma música com esse cara, meu. Acho que seria muito bacana. Ele é irreverente, ele... Pô, é um cara que... Ele imprime a verdade dele do jeito que ele leva a vida dele com Deus e a musicalidade dele. Eu não acho que ele... Tipo assim, eu acho que ele é muito performático, eu acho ele muito... que leva uma verdade muito absoluta. Eu acho muito bacana a forma que ele... a seriedade que... Bacana e a seriedade que ele leva a arte dele, o Thales Roberto. Seria bacana fazer algo com ele, meu. Seria muito bacana mesmo. Eu admiro muito pela coragem, pela ousadia dele e pelo comprometimento com a arte e com a mensagem dele. Legal você ter falado do Thales, cara. Você, se não estou errado, daí se eu estiver errado, você me fala, tá tudo bem? Você não seguiu na sua vida o arquétipo comum do músico cristão. Qual que é o arquétipo comum do músico cristão? É aquele cara que nasceu na igreja, desviou, fez um monte de besteira na vida e voltou e agora ele vai contar uma história do retorno. Você, pelo que eu imagino, foi aquele cara que ficou na igreja, cara. Você ficou, você foi vivendo na igreja e tal, e é isso aí, tô aqui. Você não seguiu esse arquétipo comum, né? Como que isso te influenciou na sua vida, você acha? Cara, eu fui muito apaixonado por Deus sempre. Sempre, sério. Sempre. Eu fico olhando essas histórias e eu falo, poxa, muito bacana. A gente vê a graça de Deus. Claro, com certeza. A gente vê piamente a graça de Deus da pessoa ter esse V de vida. Ele tá num momento, depois ele vai para outro momento, depois volta para um momento diferente e tal. Mas eu acho interessante também pessoas que tiveram a vida igual eu tive. Por quê? Vou explicar. Eu tentei, cara. Putz, isso é a primeira vez que eu falo no podcast. Eu tentei. Juro pra você, cara. Eu tentei ir pra fora, não consegui. Você acredita, André? Eu tentei, irmão. Cara. Eu lembro, cara, que uma das últimas igrejas que eu peguei, eu tava tão revoltado com algumas questões, porque a gente vê algumas coisas e a gente fala, por quê? Por que que não é assim? Por que que não dá pra ser assim? Se a gente seguir esse caminho, a gente consegue fazer dessa forma aqui e o resultado vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor o resultado. Mas não acontece, você quer descabelar, você quer tal. Aí foi nesse momento que eu resolvi falar, meu, eu vou, todo mundo faz, cara, eu vou. Eu lembro que eu fui pra uns lugares assim, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu sei, eu conheço esse sentimento, cara. O que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar, cara. E outra coisa, tipo assim, muito vazio, cara, eu não sei te falar. É muito vazio, muito... Não é uma coisa palpável, uma coisa que enche seu coração. Eu falei, nada a ver, meu, nada a ver. Coisa de 2 semanas, tipo, 2 fins de semana, nunca mais, cara. Eu tentei, cara.
Vou falar pra você, vou ser bem sincero, eu tentei beber. Eu falei, quando eu olhei o copo, eu falei, putz, Não dá. putz, cara, cara, não sei. Eu sou estranho, eu vou embora daqui, velho. Fui embora, nunca Mas eu acho que mais. essa sua história é super importante. Porque o arquétipo comum é o que a gente comentou. E não tem nada de errado com isso. Eu não tô. Gente, eu não tô falando de um lugar de condenar ninguém, de julgar ninguém, não, tá? Sim. É só o arquétipo mais comum que a gente vê. A pessoa cresceu na igreja, aprendeu a ser músico na igreja, ela se desvia dos caminhos do Senhor, acontece. Esse é o arquétipo comum. Mas o teu exemplo, a tua história de vida, nesse sentido de ser uma pessoa que foi constantemente perseverante no Senhor, ela é super importante. Porque você vai se conectar com pessoas que essa galera não se conecta. Pensa que as pessoas normalmente ouvem pô, ele saiu, ele voltou e glória a Deus. Mas é muito menos comum ouvir isso. Cara, não, eu sempre fiquei. Tô aqui, sou músico e tô fazendo arte, tô considerando o visual, tô considerando a música, tô considerando o empreendedorismo, tô considerando a ação social e eu sempre fiquei na igreja, não é? Existe essa história, as pessoas precisam se conectar com essa história, sacou? Uau. Então ela tem valor. Isso precisa chegar nas pessoas, cara. Porque às vezes parece que. É só uma opinião minha, posso estar completamente errado. Sim. Eu Mas sei onde você. Assim, parece que diminui o fato da pessoa não ter saído nunca. Não diminui nada, cara. sim. Assim como não diminui a que saiu também, acontece. Então eu acho que as pessoas precisam se identificar com o exemplo que você traz, sacou? De nunca ter saído. Sabe o que vem na minha cabeça? É tipo assim, cara. Eu lembro de. Eu servi mais de 10 comunidades, né? Tipo, em cada comunidade eu ficava. Não, peraí. Eu servi umas 6 comunidades. 6. Em cada comunidade, André, eu chegava no meio da igreja. Assim que eu chegava, eu fui o ministro de louvor desses lugares, dessas comunidades. Assim que eu chegava, eu esperava todo mundo ir embora no primeiro dia. Eu ajoelhava em frente o púlpito aqui, eu ajoelhava em frente ao púlpito e falava: Deus, eu entrego esse projeto que eu tô entrando agora, eu entrego nas tuas mãos, e que seja algo histórico nesse lugar, que seja algo que as pessoas não esqueçam nunca mais, e que esse projeto leve as pessoas para mais perto de ti, Pai. Que o teu espírito esteja ali e tal. Eu sempre fiz essas orações. E eu lembro de dias que eu ia no monte, quase todo dia eu ia no monte orar, quase. Então, tipo assim, cara, eu lembro também de quando eu era pequeno, eu fazia 40 madrugadas pela minha família, tal. Por que eu tô falando isso? Porque isso te leva a um tipo de hábito, te leva a você ser de uma forma, te leva a você encarar a vida de uma forma que para as pessoas é estranho. Eu chegava na escola, eu era um cara muito estranho, não conseguia falar com ninguém, cara. Eu era muito estranho, cara. Sério. Porque eu era muito apaixonado por essa atmosfera do céu. Entendeu? E tipo assim, eu não conseguia me conectar com conversa, tal. Eu tinha 2, 3 amigos ali. Eu queria ser amigo de todo mundo, não conseguia. Cara, eu ficava assim, meu, eu sofri. Hoje eu entendo que eu sofria de ansiedade. Entendeu? Então assim, o tempo que as pessoas, se a gente colocar no paralelo, o tempo que as pessoas que saíram da igreja, pô, fizeram e aconteceu e tal, e a gente que continua aqui nesse caminho, cara, a gente tem benefícios do Claro. reino. A gente criou uma visão do reino. A gente criou uma cultura, uma intimidade com Deus tão grande que precisa ser valorizado isso, entendeu? Também. Precisa ser valorizado. O irmão que é o filho pródigo, cara, ele tem experiências que eu preciso aprender com ele. É isso. Mas também o filho pródigo tem experiências que aquele que não largou da barra dos pés do Espírito Santo, não largou. Ele precisa aprender também É aqui. isso. Você entendeu? Então, eu tive vontade de desistir muitas vezes. Desistir em tudo. Tipo assim, você também sempre foi da igreja? Não, nem sempre. Então, desistir de tudo, André. Sempre tive vontade de desistir de tudo. Tipo assim, cara, você me perdoa o que eu vou falar? Esses irmãos da igreja, tô cansado, cara, não dá mais não. Porque você tem uma visão, você sempre tá ali. Pô, a gente sempre tá aqui. Aí vem a autojustificativa também, né? Isso. Você sempre tá aqui, a gente tá sempre fazendo aquilo, não sei o que, não sei o que. Pô, os caras não valorizam, meu. A gente tá dando o nosso melhor aqui e tal. Os caras. E isso vai criando, moldando você, pô, sua resiliência. Existem vários fatores
que faz com que você crie experiência. E hoje, agora, quando a gente cria música, faz tudo isso que a gente tá fazendo, do nada, tipo assim, vem como bagagem, Isso. entendeu? A ideia vem do nada, putz, mas de onde veio a ideia? As experiências que você viveu, esse caminho. Então, os dois caminhos são extremamente importantes. Experiências que validam espiritualmente a vida das pessoas que estão assistindo. E que é o que você falou, vão se complementar, né, cara? Um tem que aprender com o outro nessa jornada, não tá invalidando a experiência de ninguém, isso é muito importante. Você estava falando sobre permanecer nos caminhos do Senhor, né, e conectando com o trabalho da sua mãe, cara, eu fiquei pensando nisso enquanto você falava, imagina a sociedade sem a igreja, né, cara? Eu tava pensando nisso esses dias. Cara, se a gente tirar a igreja da sociedade, a sociedade colapsa. O papel da igreja na camada social, ela é extremamente importante, cara. É isso. Você tira a igreja da sociedade, a sociedade colapsa. Exatamente. É o que você falou, são 10 mil crianças atendidas ao longo de 36 anos na ONG que a tua mãe criou. 10 mil crianças, cara. É muito trabalho. Sim. O pastor tava dando... Não, mas lá é ONG, pô. Mas são 10 mil pessoas, né? Verdade. Mas é uma ONG, mas tem... Ah, tá, entendi a ligação que você fez. Isso, entendi. tem um fundo... tem um fundo da fé. Sim. Você concorda? Porque Sim. você mesmo falou, ela começou e ela trazia as crianças, ela ia ensinar da Bíblia, Sim, certo? Sim. Então tudo bem que não é um projeto da igreja, denominação, mas é um projeto da Igreja de Cristo. Isso, é esse ponto. Não é um projeto da denominação A, B, C ou D, Agora a gente mas é um projeto da igreja, entendeu? Sim. Então você tira a igreja da sociedade, a sociedade colapsa. Cara. Colapsa. Então é o que você estava falando, né? Permanecer. O ponto que eu trouxe é, quando você disse que você permaneceu, isso te trouxe um nível de experiência, isso te trouxe um nível de amadurecimento, Sim. de conexão com Deus. Cara, imagina se isso não existisse na sociedade, cara. Quem eu seria, talvez? Não, gente, é o que eu falei, a sociedade colapsa. É. As crianças não vão ser atendidas, o pobre não vai ser atendido, Exato. A pessoa que está marginalizada não vai ser atendida, não vai ser atendida. Não porque o governo não faça, o governo faz a parte dele, mas não é o suficiente. O braço do governo não chega. Cara. Não chega em todos esses lugares, entendeu? A igreja é importante, não adianta. A gente... eu tenho uma visão sobre essa questão, mas é importante por quê? Porque existem pessoas de altíssimo nível de vulnerabilidade que a gente nem imagina. Tanto social quanto emocional. Então, uma instituição religiosa, ela ajuda e muito, cara. Ajuda e muito. Autoestima, autoconhecimento, autocuidado, espiritualmente, até fisicamente, mentalmente. Tá maluco? Não, fisicamente, você mesmo deu o exemplo da sua mãe. Eu ia falar, né, que o pastor estava contando esse final de semana, no culto, ele falou que tem um casal de irmãos nossos aqui de uma das igrejas, que a esposa estava passando na rua, viu 2 pessoas embaixo da ponte ali perto ali em São Paulo mesmo, não vou falar o lugar, ali em São Paulo, e cara, ela sentiu no coração de ir lá conversar com essas pessoas, pegou os 2, levou para casa, deu banho, cuidou. Eles passaram a morar na casa dela. Hoje eles têm a casa deles, estão trabalhando, tem o carrinho deles já. E, cara, estão na igreja. Tira a igreja da sociedade, cara. Verdade. Quem é que vai conectar todas essas pessoas, né? Colapsa, né? Colapsa. E pensando nisso, pensando na influência que não a denominação, mas a igreja causa na sociedade, e conectando isso com a sua música, qual que é a história de impacto na vida de uma pessoa que mais chamou atenção através da sua música, ou do projeto, ou do que for? Cara, eu lembro que um dia a gente tava... Foi depois de um musical que a gente teve, André. Eu recebi uma mensagem de uma menina. Na verdade, uma pessoa pegou a mensagem e falou: Pedro, olha isso aqui. Um áudio. Menina chorando, falando: olha, eu tava com depressão antes de vocês chegarem, antes do Pedro chegar, antes desse projeto chegar. E eu tava perdido na vida e tal. Depois que a gente começou a trabalhar, a desenvolver todo final de semana aqui e tal. Cara, tô arrepiado, cara, pra lembrar disso. Tô falando sério pra você, ó.
isso me deu significado, sabe? Isso me deu significado, me trouxe a vontade de viver melhor e tal. Eu tô muito feliz, quero agradecer vocês e tal. Isso me animou, sabe? Mudou. Aquela semana pra mim mudou, porque eu falei, puxa vida, a gente preocupado com tantas coisas, preocupado com a questão técnica, preocupado com o ambiente, preocupado com o horário, preocupado com tudo, com tudo. Aí você recebe um áudio desse, aí você volta o seu coração para aqui e fala, puxa, Tudo valeu valeu a a pena. pena, cara. Tudo valeu a pena. Você estava falando disso, né? Da parte mais executiva do projeto, né? Quando você estava falando do seu próximo projeto musical, você falou, pô, tem toda a parte espiritual que a gente já trabalhou, tem uma parte executiva, gerencial ali, né? Nesse momento é que você percebe que é isso. Tudo valeu a pena, né? Exatamente. Tudo valeu a pena. É importante a gente sempre ser verdadeiro naquilo que a gente está construindo, André. Ser verdadeiro, irmão. Porque assim, as pessoas que realmente querem se conectar, elas vão sentir verdade na sua música, sentir verdade no seu podcast, sentir verdade no seu livro. Cara, eu já curti esse livro, já falei pra você, eu quero esse livro aí. Sentir verdade, sei lá, cara, no que a gente tá construindo como ser humano, sabe? Então, é até legal, essa conversa tá até ressignificando pra mim, por quê? Porque eu consigo agora deixar o meu medo de lado e entender que o significado está em primeiro lugar. E qual é o significado de eu compor esse álbum agora? Qual é o objetivo? Cara, eu tô sendo sincero nisso aqui que eu tô fazendo? Eu tô sendo eu mesmo? Será que as pessoas vão realmente se conectar com essa música aqui porque eu quero agradar elas ou eu quero ser influente na vida das pessoas, daquelas pessoas que realmente estão susceptíveis a se conectar? Então eu tô aprendendo nessa conversa no sentido da gente ser cada dia mais verdadeiro naquilo que a gente tá construindo, cara. Ser É isso. verdadeiro e ser autêntico, não só autêntico, mas agir com excelência, sabe? E imprimir o que a gente acredita e colocar disponível para as pessoas. É isso. Falando de... Você falou agora do próximo álbum, né? E de como você está trabalhando nisso para ser autêntico. Pensando no Pra Emocionar, no festival, o que você vê de próximos passos? Cara, o próximo passo é a excelência. O ano que vem eu quero excelência em tudo, cara. Eu vou buscar por excelência em tudo. Excelência, que é uma coisa que eu ainda não busquei da forma que teria que buscar na minha jornada. Eu preciso de excelência, eu tô buscando, inclusive eu tô orando a Deus já desde a última edição, quando terminou a última edição do Pra Emocionar, e o último show que a gente fez, que foi em Parelheiros, que algumas coisas ali eu enxerguei que a gente consegue imprimir de forma melhor e tal. Excelência, André. O ano que vem é excelência. Você tem um planejamento, um desejo de quantos festivais você vai querer, de quantas edições você vai querer fazer? O ano que vem? Cara, se for uma, mas que seja com muita excelência. Se for 3, que seja com muita excelência. Se for 10, todas com muita excelência. É excelência, irmão. Excelência que a gente está buscando. A novidade dos projetos novos é a gente trabalhar com excelência. O que eu tenho comunicado com a equipe é o seguinte, com a equipe que a gente tem, André, é o seguinte. O ano que vem, nós precisamos subir o nível, o ticket, subir a questão espiritual, elevar tudo que nós estamos fazendo, elevar, cara. Porque a gente não tem mais tempo. Eu, particularmente, eu não tenho mais tempo. Eu preciso das coisas pra ontem. Porque, cara, você não tem noção. Você me conhece hoje, isso tanto que eu falo aqui, você já percebeu. Eu tenho muita coisa na cabeça, cara. Eu tenho esse algo, mas na cabeça eu já tenho. A minha esposa até fala assim: você não vai ficar. Eu falo assim, amor, a gente vai lançar só daqui um ano agora. Ela fala:
você não vai conseguir ficar até lá sem lançar nada. Você não vai. Não vai. E dito e feito, né? Eu lancei um single e tal. Mas assim, eu tenho muita coisa na cabeça, cara. Então, é pra ontem. O ano que vem é excelência. A gente precisa avançar com muita excelência, com muita paixão, muito amor por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente acredita. Eu falo pra minha banda direto isso aí, que a gente precisa acreditar no que a gente tá fazendo e o ano que vem é excelência, cara. O desejo que eu tenho no meu coração, respondendo a sua pergunta, a única palavra que define pro ano que vem é uma edição, excelência. Pô, a gente vai fazer 10 shows, somente a banda, vamos viajar pro Brasil, excelência, excelência, tudo que a gente for fazer. Hoje, você falou que a tua música ela veio se modelando, talvez você não falou, usou essa palavra, mas ela veio se moldando, é isso. Ela veio se moldando com o tempo, né? Você entende que hoje a sua música tem que falar com qual geração, com qual público, com quais pessoas? Cara, público conectado, primeiramente, público conectado. Porque as minhas músicas, que nem essa música Amanheceu, eu lancei somente nas plataformas de streaming, nas plataformas de música. Quem não é conectado não tem acesso à música. Então eu fiz isso propositalmente, Uhum. porque a gente tá nichando, falando das minhas músicas. A gente realmente tá nichando. Pô, mas Pedro, eu quero ouvir a sua música, então se conecta. Se conecta, as músicas que a gente tá, dos próximos passos que a gente tá fazendo, é esse tipo de público, um público conectado, público que gosta de novidade, que gosta de uma coisa mais atual, uma coisa mais contemporânea, algo novo, sabe? Uma sonoridade atual e um público que tem como mensagem a espiritualidade. Não tem, tipo, espiritualidade. Pô, você acredita em Deus? Então você vai gostar da minha música. Pô, você gosta de uma música mais groovada, uma música mais dançante, você vai gostar do meu álbum. Pô, você gosta de uma música mais calma, mais tranquila, você vai gostar do meu álbum também. Ah, pô, eu gosto de uma música, eu gosto de uma letra não tão conceitual, mas uma letra fácil de entender e ao mesmo tempo profunda. Você vai gostar do meu álbum também. Top. Você tava no jantar, você tava falando sobre. A gente tava falando sobre gerações, e a gente tava falando sobre coisas que você viveu e coisas que você aprendeu com o tempo. Em um determinado momento eu já falei disso hoje, né? Mas você falou de, pô, se o meu eu do passado encontrasse com o meu eu hoje, tem algumas coisas que eu gostaria de falar pra ele, Isso. né? Você não tem essa oportunidade com o seu eu do passado, mas você tem essa oportunidade com várias pessoas que estão começando na música, com várias pessoas que têm o sonho de começar na música, Sim. ou que têm o plano, até porque é muito mais fácil hoje, né? Tudo digital, é tudo mais simples. O que você quer passar para essas pessoas? O que você passaria para você do passado, mas você tem a oportunidade de passar para essas pessoas? Acredite que você pode fazer. Acredite que você pode fazer. Acredita. Tem que acreditar. Ah, meu pai, minha mãe, meus irmãos, cara, o pessoal que eu ando, o pessoal nem olha pra mim. Cara, volta pro teu coração, olha lá dentro aquilo que você deseja de verdade. Você é novo, você tem a vida pela frente. Ah, mas vai dar errado, cara. O, o momento é agora. Acredita e faz acontecer. Do jeito que você tem, o que você tem, acredita e faz acontecer. Você vai ver que vai valer a pena. É interessante que você falou, né? Ah, mas vai dar errado. Eu acho que uma pergunta que uma pessoa que está começando deveria se fazer é: e o que é dar certo? Porque se dá errado é porque não tá dando certo, obviamente, né? Sim. Mas o que é o dar certo? Porque o dar certo talvez fale muito não da sua, mas da expectativa de quem está começando. E talvez não seja essa expectativa. Você falou isso. Você falou, pô, eu tava ali fazendo e acontecendo. E uma mensagem. Uma mensagem que eu recebi. Fez tudo valer a pena. Se você talvez pensar no número de pessoas que aquela música impactou, talvez você pensasse assim, pô, não deu certo. Mas impactou quem tinha que impactar. Uau. E você falou isso algumas vezes, falou, vai se conectar quem tem que se conectar.
É Exato. isso, né? O que é dar certo? Você falou, pô, mas vai dar errado. Acho que essa é uma pergunta. O que é dar certo, então? É. É número? É número? É dinheiro? Isso é o dar certo? Então, talvez para essa galera que tá começando, é essa pergunta, né? O que é o dar certo para você? O que é o dar certo, né? Cara, surreal. Eu acho que a gente precisa, sabe, cara, fazer acontecer. Se eu fosse mais novo, é até legal falar disso, porque a gente já passou por muita coisa. Se eu fosse mais novo, André, eu falaria exatamente isso. E não teria medo de dar errado, porque o sinal de, pô, na minha cabeça deu errado, beleza. É uma expectativa ou dar errado? Realmente, o que é dar errado? Mas vamos supor que na minha cabeça deu errado alguma coisa. Entrando nesse parâmetro, se deu errado, é sinal que você tá. O erro, ele sinaliza que você está em movimento. Tudo bem, hoje você errou uma nota, você desafinou aqui, mas você está em movimento, continua, cara. Amanhã você vai acertar. Agora, não quer dar errado? É só não fazer, É só cara. não fazer, é isso. Só Só não você fazer. ficar parado e não fazer nada, você não vai dar errado. É só não fazer. Cara, eu já ouvi tanta crítica. Eu já ouvi tanta coisa de você. De eu sentar, eu lembro de eu sentar no banco do trem porque às vezes você lidar com tudo sozinho, sabe? Você sabe, né, André, como é o que eu tô falando. A gente lidar com muita coisa sozinho, muita coisa que a gente até esquece, mas a gente lembra do sentimento. Que a gente senta e olha, senta e fala assim: será realmente que eu nasci para isso? Será que eu tô no caminho certo e tal? Mas aí as ações vai te lembrando, os resultados que você vai vendo no dia seguinte, detalhes que a vida vai te trazendo de volta, que o Espírito Santo vai te lembrando. Aí você olha e fala, puxa, real, é esse caminho aqui, cara. Quem tá fazendo o que eu tô fazendo? É interessante pensar nisso. Quem tá fazendo o que eu estou fazendo? Ninguém. Tá fazendo igual, mas ninguém vai fazer da mesma forma que o André tá fazendo. Ah, todo mundo tem podcast. Não, tem um monte de... Mas a forma que o André conduz, a visão, a forma que ele coloca, não existe no mundo inteiro um cara igual o André do jeito que ele tá fazendo. Então, às vezes, as pessoas estão assistindo por causa da forma que você conduz. Então, é muito importante pensar nisso, cara. O dar errado é um sinal de que você está em movimento. E faz acontecer, cara. Vai embora, faz acontecer. Faz acontecer. É isso. Só uma pausa rápida. Ele teve no Fé Podcast recentemente, vou deixar o link aqui também para vocês assistirem, tá? Acho que vale você assistir, porque teve assuntos que ele trouxe lá que ele não trouxe aqui, alguns trouxe nos dois, mas assiste. E se inscreve no canal da galera lá do Fé Podcast, estão levando uma galera bem legal lá. A gente tem um benefício nessa questão de dar certo e dar errado, né? Pelo menos é o que eu tenho me fiado bastante, que é Deus, faz a tua vontade. Uau. Faz a tua vontade. Se der errado, se É aos isso, meus cara. olhos der errado, mas for a tua vontade, tá bom. É isso. É Cara. livramento pra mim. É isso, cara. Porque daí eu perco essa... E tô falando muito de mim, tá? Mas eu perco essa autocobrança de dar certo aos meus olhos. Exatamente. Deus, faz a tua vontade. Se a tua vontade for que essa seja a minha última gravação, glória a Deus. Ué, se for a vontade de Deus, eu não dei errado. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, deu certo. Ah, mas Deus não queria isso aqui, não queria que eu... Essa é a última gravação. Tá ótimo. Deus, é a tua vontade? É, eu vendo tudo isso aqui, cara. Dou, sei lá, dá pra igreja. Tá precisando aí, leva. Mas tem que ser a vontade de Deus. Exato. Se for a vontade de Deus ter 10 milhões de pessoas assistindo aqui ao vivo, vai ser a vontade de Deus, cara. Que seja a vontade de Deus. Mas se tiver aquela uma que precisa ouvir, cara, é isso. Então acho que nisso que a gente tava falando, né, de se conectar com quem está começando, independente de idade, Sim. é isso, né? Pensa no que é dar certo e pensa em fazer a vontade de Deus. O resto, cara, vai trabalhar. O que você falou, vai e faz. Vai trabalhar. Faz. O interessante também disso, cara, é que é o seguinte: existe uma frase que me acompanha, que desde o momento que eu entrei em contato com ela em um dos livros que eu li, isso mudou minha cabeça, minha forma de encarar a vida, muito interessante. Ela fala assim: é uma pergunta, qual é o seu sonho hoje? Daí o livro responde: eu quero ser o máximo de mim mesmo. Eu olhei essa frase e eu falei,
Cara, é isso. É exatamente isso. Se você parar pra pensar, as melhores ideias veio de pessoas que não tiveram medo de imprimir isso e colocar para o mundo. Para pra pensar a ideia de um avião. Cara, Loucura, não, né, você cara? imagina, Não vamos faz supor, ideia. não faz Não faz sentido. sentido nenhum. Vamos supor que o avião não existe, uma pessoa do nada chega, o Elon Musk chega e fala, ó, a gente vai ter um ônibus que vai voar. Não, ele fala, a gente vai ter um foguete que vai pousar. Aí. Fala, não, peraí, cara, mas a gente faz um foguete há décadas, nunca pousou. Não, esse daí vai pousar, relaxa, confia. Ele está sendo o máximo dele mesmo. Então acho que Deus nos criou para cada um ser o máximo de si. E eu tenho levado isso para mim, cara. Eu tenho levado isso para mim. Eu tenho levado isso para mim porque isso me encoraja, sabe? Uma das coisas que me encoraja. A gente falou de Josué lá no carro, porque a gente conversou tanta coisa no carro, cara. Parece que foi só uma conversa aleatória, né? Isso porque a gente andou 5 minutos de carro, né? 5 minutos, cara. Uma das histórias que tem me acompanhado nesses 2 ciclos, dos 2 ciclos passados pra cá, é a história de Josué, que Deus chega pra ele e fala, Josué, agora é tua vez, irmão. Agora é tua vez. Seja forte e corajoso. Eu vou dizer mais uma vez pra você. É importante que você seja forte e corajoso. E aí nos versículos seguintes ele fala, porque eu vou estar com você, eu estarei com você em todos os seus caminhos. Aí você percebe que mesmo o povo vacilando ali, cara, fazendo aquilo que não era o combinado com Deus ali, Josué permaneceu firme, ele sempre estava na presença de Deus e ele foi o máximo dele mesmo naquela missão. Cara, olha o quanto de coisa que aconteceu na história de Josué. Cumprimento de promessa atrás de cumprimento de promessa. Então, o que a gente aprende com isso, cara? A gente precisa ser o máximo da gente. Aí voltando lá na conexão do começo, dos artistas, das pessoas que estão começando, pô, você que tem 12 anos, 11 anos, o que eu vou fazer da vida? Qual é o meu propósito? O que você gosta? Com o que você se conecta? O que você acha, o quanto isso faz bem pra você? Benéfico, coisa boa, que te faz crescer. Imprime você mesmo nisso, vai pra cima. Pô, eu gosto de cantar. Aprende um instrumento, vai cantar, vai tocar. Ou seja, descobriu o que você gosta de fazer, coloca nas mãos de Deus e vai pra cima. Imprime, vai fazer. Boa. Não é verdade? É isso. É isso, cara. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Claro que se eu for te perguntar, eu vou fazer a pergunta de qualquer forma, mas se eu for te perguntar uma música sua pra galera ouvir hoje, vai ser Amanheceu. Óbvio, né? Óbvio, tá bom. Tirando Amanheceu, uma música sua pra galera ouvir hoje. Cara, hoje pra dormir, antes de dormir, é incrível. Pode ouvir. É incrível. É incrível. Boa, fica aí a dica pra vocês então ouvirem. É incrível, além de Amanheceu, né? Sim. Que é, pô, a última que você lançou, tem que ser essa. E um livro pra galera ler. Um livro pra galera ler? Deixa eu pensar, cara. Bom, você falou do livro, você deu o gancho, eu falei, posso indicar mais um? Posso indicar 2? Pode. Tá. Então, o primeiro é o Muito Além de um Pai. Cara, eu quero esse livro, cara. Eu li um trechinho do livro, cara. Eu sabia que você ia falar isso. Eu vi essa vindo, mas tudo bem. André, eu gosto de ler pra caramba. Eu só dei uma folheada, já gostei do livro. Pô, Já que gostei. legal. Não, eu vou esperar você imprimir, aí eu vou imprimir mais. Eu vou comprar um. Cara, é o seguinte, tem um livro que mudou minha vida também. Esse livro, além da Bíblia, eu li a Bíblia 2 vezes. Sim, claro, além da Bíblia, né, gente? Estamos além da Bíblia, Sim. qual... É Jesus, o maior psicólogo que existiu. Conheço. Eu li esse livro. Ele não é um livro mais terapêutico que o escritor ele aborda de uma forma não aborda de uma forma espiritual. É incrível, o livro é incrível, cara, é incrível. Mas ele te traz uma forma, como é que eu posso te falar? Uma forma terapêutica com muita riqueza espiritual ali, entendeu? O escritor ele traz essa questão, uma saúde mental com essa questão espiritual bem forte. Então é Jesus, o maior psicólogo que existiu. Esse livro é extraordinário. Pra mim, é extraordinário esse livro. Boa. Te coloco num lugar muito ruim se eu te pedir 3 artistas pra galera seguir agora. Agora, Pedro Tertulian. Pode me seguir aí, gente. No Instagram,
Tá certo, tem que Tudo aproveitar. junto, Pedro Tertulian. Um outro artista que eu gostaria de indicar pra vocês. Bicho, aí você tá. Cara, mancada, filho. Mancada, cara. Nossa, cara, 3 artistas pra você seguir. Cara. São tantos, meu. Pega aí dos independentes. Tá, entendi. Pega dessa galera que tá... Sim, ó. A Elaine Pellegrini, ela acabou de lançar uma música, pode seguir ela. Elaine Pellegrini. Deixa eu ver. Sigam também a Thalita Dias. Sigam o Dueto Relicário. Sigam o Vitor e Ellen. São pessoas que estão no nosso ecossistema aí de parceria. Artistas extremamente talentosos. Boa. É isso, devolver um pouco. Sim. É isso. Boa. Cara, algum recado final pra galera? Quer deixar alguma mensagem pra eles? Se você quiser deixar nessa câmera aqui, certo, Ricardo? Na preta, né? Isso, boa. André, eu costumo dizer que o que move, sabe, tudo que a gente tá fazendo, a iniciativa que a gente tem, é um pensamento que eu sempre deixo, que eu levo pra mim. É cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, me alimentar do Deus vivo e me mover por aquilo que eu acredito. Então é essa mensagem que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, se alimente do Espírito Santo e se mova por aquilo que você acredita. Boa. É isso. Daqui 2 dias você vai estar num outro podcast. Pode falar aí o nome. Tem problema de falar o nome do podcast? Por mim, fala. Eu vou estar no... Você vai estar no podcast com a Cris Paiva, que é do Vênus Podcast, Isso, lá, mas não é no Vênus que você vai estar. Não, é no... Eu esqueci o nome do podcast, cara. Mas é no Podfex. É isso. Eu estarei lá no Podfex. Assistam, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Tô empolgado com isso. A gente vai estar também no dia 30... Não, dia 30 não, vai ser em outubro. Eu tenho um podcast em outubro, que é no Podcast São Paulo. Boa. E Itacoaxetuba, dia 18, nos espera, banda completa, Marcha pra Jesus. Vai ser incrivelmente maravilhoso. Itaquá, pô, aqui do ladinho. Itaquá, dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro. Vai ser na parte da tarde, a partir das 17 horas eu estarei lá no palco. Você lembra onde vai ser lá em Itaquá? Cara, não sei, acho que vai ser numa praça, uma das praças famosas lá. Normalmente faz nas praças mais famosas ali mesmo. É só entrar nas redes sociais do... Mas eu acho que eu vou divulgar também. Tô esperando sair o flyer. Eu vou divulgar também. Legal. Então, galera de Itaquá, esteja na Marcha para Jesus. É sempre um evento muito legal, tá? Vai na marcha, gente. Se não tiver nenhum compromisso na igreja local, aí vai na marcha. Fica lá para assistir os artistas que vão estar lá. A marcha sempre traz artistas grandes e artistas... que estão começando, às vezes, então é muito legal, vai na marcha, vai prestigiar lá os artistas. E é isso, ó, segue o Pedro nas redes sociais dele, a galera vai estar aqui, todo mundo que a gente falou vai estar aqui nas redes sociais deles também para vocês seguirem. O link do Fé Podcast vai estar aqui, o link dos próximos eu não consigo colocar porque ainda não aconteceu, mas acompanha aí o Pedro. Pedrão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado de ter dirigido até aqui, cara, veio de longe. Que Deus abençoe poderosamente aí a sua vida, e o seu ministério, e o seu trabalho, e a ONG, e tudo que você se envolve. É realmente um construtor de pontes aí, que você consiga continuar com a graça de Deus, construindo essas pontes que ligam diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes gerações, diferentes tipos de pensamento, através da sua música, da sua arte, do seu trabalho, mano. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, é uma honra estar aqui também. Agradeço a oportunidade. E acredito que a gente se conectou bastante, cara. Foi uma conversa muito incrivelmente maravilhosa. Galera, Deus abençoe você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado pelo apoio. Não esquece de se inscrever no canal se você não fez isso até agora. Pô, o papo foi super legal. Se inscrever é de graça. Então se inscreve no canal, segue a gente. Todo dia tem um devocional, estudo bíblico, podcast. Inclusive, se você está assistindo ao vivo até agora, muito obrigado, né? São 11h20 da noite. Na sexta-feira temos um outro com o Pastor Júnior aqui. Cara, o Pastor Júnior, vocês já conhecem, muito legal os papos com ele. Então o Pastor Júnior vai estar aqui na sexta-feira, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.